seguindo, amém? Nós estamos seguindo neste mês de novembro, o nosso cultos são cultos de ação de graças. Aliás, o nosso culto ao Senhor nosso Deus deve ser sempre culto de ação de graças. So, moving forward in the month of November, we are on the time of Thanksgiving. We are thankful to the Lord for all the things that He has given to us. Amen? So, we're going to pray. Nós vamos orar. Father, we come before you in the name of Jesus, and we are so thankful for this special evening when we can get together to worship you. You are God, and there is no one like you. Father, today and every day we get together, we want, Lord, to worship you and bringing honor to your name. Father, today, on this very special month, when our hearts are full of joy and thanksgiving, we want to say, Lord, that you are our God, and it doesn't matter what, we will serve you, and we will obey you. We will obey your commandments forever. Father, you are God. Help us to do that. In Jesus' name we pray. Amen. Amado Deus e Pai, é na Tua presença que nós vimos diante de Ti com ação de graças. O nosso coração se regozija e se alegra neste mês especial de ação de graças. Que o nosso culto, a nossa adoração seja verdadeiramente para Ti. Nós nos comprometemos diante de Ti a servir-Te, a honrar-Te, a bendizer-Te, a adorar o Teu nome perpetuamente. Livra-nos, ó Pai, de fazermos alguma coisa por nós próprios, mas que possamos sempre recorrer ao Espírito Santo, que venha transformar a cada dia as nossas vidas e venha a cada dia aperfeiçoar, para que a nossa ação de graça seja mais perfeita diante de Ti. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Praise be the Lord. So, this week, we have been... you may be seated. I'm sorry, os irmãos podem sentar. This week, a lot of things happen in the country. Esta semana muitas coisas aconteceram no país. And I want to encourage you, brothers. E eu quero encorajar vocês, irmãos, to be faithful to the nation, ser fiéis à nação, and pray for our president. E orar para o nosso presidente. We're going to pray today for the President Donald Trump, and we're going to pray for Joe Biden as he will become, looks that way, our new president. Amen? So let's stand and let's pray. Vamos levantar e vamos orar. Vamos orar pelo Sr. Donald Trump, como o nosso presidente, e vamos orar pelo Sr. Biden, que será, assim parece, o nosso próximo presidente. Father, we come before you in the name of Jesus, and we want to ask you, Lord, that you may take care of this country and take care of us. Father, we want to pray today for Mr. Donald Trump and Mr. Joe Biden as we moving forward to new times. Have mercy on us. We want to worship you in Jesus' name. Amen. Amado Deus e Pai, nós vimos diante de Ti para honrar e bendizer o Teu nome e glorificar-Te. Senhor, nestes tempos que surgem, nós queremos pedir a Tua direção, a Tua proteção, que Tu tenhas misericórdia de nós. Pai, Te agradecemos pela vida do Sr. Donald Trump e Te agradecemos pela vida do Sr. Joe Biden. Conforme a Tua misericórdia e a Tua bondade, nós Te pedimos, Senhor, que sejas Tu a controlar todas as coisas. Louvamos, adoramos o Senhor, aquele que é único, Rei e o digno de toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. You may be seated, os irmãos podem sentar. We're gonna sing songs to the Lord. Nós vamos cantar canções ao nosso Deus. And today, I know the song will be very special. E hoje eu sei que é uma música muito especial. That says, Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor. Is that correct? Yes, right? Isso é correto, não é? Obrigado, obrigado, Senhor, né? Amém? So we're going to sing with joy to the Lord. Nós vamos cantar com alegria ao Senhor. Entregue as portas dele como um povo, e seus átrios
Paz, senhoras e irmãos, eu só queria os irmãos podem sentar, eu só queria deixar uma palavra para os irmãos neste momento, para conforto dos nossos corações, lembrar a palavra de Deus. A palavra do Senhor manda-nos sempre nós consolarmos uns aos outros com a palavra de Deus, amém? E diz assim, em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Agora vamos tentar em inglês. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Irmãos, a nossa segurança, o nosso coração, não está nas decisões dos homens, está no controle da mão de Deus. O Senhor chamou-nos para a maravilhosa salvação. Os homens podem ter muito poder, podem falar muito alto, podem fazer muito barulho, mas a nossa confiança está no Senhor que fez o céu e a terra. E tudo o que acontece, até um cabelo da nossa cabeça cair, contribui para o bem daqueles que o amam. Os irmãos amam o Senhor? Então saiba que o Senhor está a preparar algo maravilhoso para aqueles que o amam, e é o céu da glória. Amém, irmãos? O nosso descanso não é aqui, é com o Senhor. E eu queria deixar estas palavras para alegrar o seu coração, porque eu sei que muitos irmãos estão a precisar neste momento. I just want to take a few minutes to remind everybody about the Word of God that always speak to us and remind us that everything is in God's hands control. We should not be scared, we should not be fearful, we should not fear the man that speaks loud and make a lot of noise. We should obey and rest in God, because everything contributes for us to grow in His glory. And one day we'll live with Him for eternal life in heaven. And that is the purpose of God to us. Não se esqueçam de ser verdadeiros cristãos. Não importa quem está a mandar, não importa o que acontece. Ser cristão é dia garantir a palavra, estar com Deus. Be a Christian, a true Christian, is the insurance that one day we'll be with Him forever. May God bless you all of you. Que o Senhor vos abençoe. Amém? Amém. Louvamos a Deus nesta tarde. We worship the Lord this afternoon, and our hearts have been may find trust and rest in these words. Que o nosso coração encontre descanso nestas palavras. Today we're gonna talk about Thanksgiving. Hoje nós vamos falar de Thanksgiving, de Ação de Graças. Not that Thanksgiving is this weekend, não que o Thanksgiving é este fim de semana, and we're now going to specifically talk about the Thanksgiving, American Thanksgiving, e nós não vamos especificamente falar do Thanksgiving americano. We're going to use this month, nós vamos usar este mês, as we always do, como sempre fazemos, thinking about how we should be thankful to the Lord, pensando como é que nós devemos estar gratos a Deus. We run so much, a gente corre tanto, and we go from one place to the other so fast. A gente vai tão rápido de um local para o outro, except when I talk, exceto quando eu falo, né? So let me slow down, deixa-me falar mais devagar. A gente corre muito de um lado para o outro, we run a lot from one place to the other, and a lot of times we don't take the time to think, e muitas vezes nós não tiramos o tempo para pensar, it's why am I doing this? Por que é que eu estou a fazer isto? Is that a bigger purpose? Tem propósito maior. What did God meant by all that is happening? O que é que Deus quer, o que é que ele tem em mente com tudo o que está a acontecer? And that's when we lack thanksgiving. E é aí que a gente se esquece da ação de graças. That's when we start just
asking and asking and asking and asking. É essa altura que nós pedimos, and we not even stop to think. E nós não paramos para pensar, do I have a reason to be thankful? Eu tenho uma razão para ser agradecido? What is going on? O que é que está a acontecer? So once a year, uma vez por ano, if we live in the United States, se a gente vive nos Estados Unidos, we get one more holiday. Nós temos um feriado mais, ou uma festividade mais. And in that holiday, sometimes we get involved in so many projects. We have family reunions, not sure this year. We have a whole preparation for Christmas, right? The Black Friday, which is right next to it. And we run to the stores to get all this stuff and start going the madness of shopping. Então nós vivemos nos Estados Unidos, nós temos mais um feriado ou mais uma festividade em que nos envolvemos e que às vezes é mais uma refeição de família ou mais uma corrida e que dá início assim também àquela época louca do Black Friday, de correr para as lojas e comprar coisas. So sometimes Thanksgiving gets one more thing to do. Às vezes o Thanksgiving torna-se mais uma coisa para fazer. Instead of breaking us down to what we should be thankful for, em vez de nos quebrar para nos fazer pensar o que é que eu devo ser grato, add something else, acrescenta mais uma coisa. And we don't want to be that. We don't want to go that way. E nós não queremos ir por esse caminho. We don't want to be like adding Thanksgiving in November as one more thing to do. Nós não queremos acrescentar o Thanksgiving em novembro como uma coisa mais a fazer. We want to really be thankful. Nós queremos realmente ser gratos. We want to really take the time to think how can I be thankful to the Lord? Nós queremos tirar o tempo para pensar como é que eu posso ser grato a Deus. Let me tell you something that is going on today, on these days. Deixe-me dizer-lhe uma coisa que está a acontecer hoje. We have been so overwhelmed with the pandemic. Nós temos sido tão overwhelmed, impactados com a pandemia. It's been so hard. Tem sido tão difícil. We've been saying we cannot do what we usually do anymore. A gente não pode mais fazer aquilo que a gente estávamos habituados a fazer. And every day, and now that the numbers are raising up, e agora que os números estão a crescer outra vez, we are under fear and pressure. A gente está debaixo de medo e pressão. And I'm not taking this lightly. E eu não estou a levar isto levemente. I'm not taking this as it's not serious. Eu não estou a levar isto como se isto não fosse sério. Unfortunately, a couple of weeks ago, a few friends of mine were sick. Infelizmente, algumas semanas atrás, alguns amigos meus ficaram doentes. I was thankful, praise the Lord for that. I was not. Eu sou grato a Deus e que Deus realmente não permitiu que eu ficasse. But that is sad. É triste. That is a lot of people die. Muitas pessoas morreram. And maybe that, e talvez isso, is going to make us think as a church a little different this year on Thanksgiving. E talvez isso vai levar nós, como igreja, a pensarmos um pouquinho diferente sobre o Thanksgiving. All of us that are in this room, todos nós estamos neste lugar. We have been going through a pandemic. Nós atravessamos uma pandemia. And a lot of families here, e muitas famílias aqui, were very struggled, tiveram várias dificuldades. There were people losing jobs. Tem pessoas que perderam o trabalho. There was people having changed the home and turned home to office. Ou pessoas aqui que mudaram a casa e tornaram a casa um escritório. There was a family that is with us today. They were locked at home for 9 months. Nós temos uma família aqui hoje que esteve fechada em casa por 9 meses. There have been really tough times. Tem sido tempos difíceis. But we are all here today. Mas nós estamos todos aqui hoje. Praise the Lord for that. Louvado seja Deus por isso. We are being saved. Nós fomos salvos. But we not only being saved from the pandemic, mas nós não fomos só salvos pela pandemia. We have been saved by God's grace. Nós fomos salvos pela graça de Deus. And not for a period of time. E não por um período de tempo. And not for a few years. E não por alguns anos. We have been saved for eternity. Nós fomos salvos para a eternidade. So today, next week and the following week, então esta semana para a semana e a semana a seguir, we're gonna talk. God
God is willing, e nós vamos falar, se nos permitindo o Senhor, about Thanksgiving and sobre a ação de graças, and thankful to actually I'm sorry. We're going to be the title of our sermons, o título dos nossos sermões, são Thankful to God because. I'm thankful to God because. Eu estou grato a Deus porque. O título dos nossos sermões serão nestas 3 semanas, eu estou grato a Deus porque. Razões pelas quais eu estou grato a Deus. And these 3 sermons, estes 3 sermões, will show us, irão mostrar a nós, reasons why you should be thankful. Razões pelas quais você deve ser grato. And if you are saved, e se você é salvo, your heart will be full of joy. O seu coração será cheio de alegria. But if you're not saved, mas se você não é salvo, I really hope these sermons bring those truth to your heart, que estes sermões tragam essa verdade para o seu coração, and you may be saved, e você possa ser salvo. 3 reasons to be thankful, 3 razões para ser gratos. And the first one today, e a primeira para hoje, é thankful to God because I have been set free from the condemnation. Grato a Deus porque eu fui liberto da condenação. Let me just say it again. Thankful to God because I have been set free from the condemnation of sin. That's a complete sentence. Então, grato a Deus por ter sido liberto da condenação do pecado. And that's going to be our sermon for today. And next week we're going to talk about thankful to God because I can live free from sin. Grato a Deus porque eu posso viver livre do pecado. And the third sermon, e o terceiro sermão, it's thankful to God because in the future I will be free from the presence of sin. E o terceiro sermão será grato a Deus porque no futuro serei livre da presença do pecado. This may look a little confused right now. This pode parecer um pouco confuso agora, but I'm sure this is going to be very, it's going to be a big blessing for our lives. Mas eu estou certo que, embora possa parecer confuso agora, trará a bênção para a nossa vida. We're going to read the Word of God in Romans 8, 1 through 4. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Romanos 8, versículos 1 a 4. If you can, please open up your Bibles and stand to read the Word of God. Se você puder, por favor, abrir a sua Bíblia e ficar de pé para ler a palavra do Senhor. Romans 8, 1 through 4. Romanos 8, 1 a 4. Amen. And the Word of God says, e a palavra de Deus diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em forma da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Let's pray. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te pedimos, Pai, que fales conosco nesta tarde, segundo a tua palavra, e possamos verdadeiramente crer em Cristo Jesus, Senhor nosso. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Father,
We ask you, Lord, that your word may be so clear to our hearts and souls, that we may believe in Christ Jesus our Lord, in the one that is no condemnation. We may be set free for all the condemnation and live according to your will. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Você pode sentar. The word of God that we read, a palavra de Deus que nós lemos, in verse 1, versículo 1, says that there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. A palavra do Senhor neste texto, versículo 1, diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. This morning I wrote a devotional, as I do every day, and I wrote specifically about this Bible verse. I do that almost every day that I preach. My morning devotional is about the message, because I believe that way will help you to come and know exactly what we're talking about, and your thoughts can be around that for the day. Esta manhã é o meu devocional, e eu costumo fazer isso cada vez que eu prego à tarde ou à noite. Eu escrevo sobre o assunto que prego à noite. A razão pela qual eu faço isso, porque eu acredito que se você ler de manhã, talvez o seu pensamento, a sua mente pode andar à volta disso e você vem melhor preparado para o culto. On the other hand, that also helps me to be focused in what I'm going to be preaching. Por outro lado, isso também me ajuda a estar focado naquilo que eu vou pregar. Amen? Amen? But I do believe this is a combination and it works very well. Eu acredito que isto é uma combinação que trabalha muito bem. And when I wrote this sermon, quando eu escrevi este sermão, I went over the 4 verses. Eu completei os 4 versículos. And I was very careful in go over each one of them and put on an exposition and write over each one of them clearly. Quando eu preparei este sermão, eu preparei os 4 versículos e expus os 4 versículos para trazer de uma forma clara o que o texto diz dentro do contexto. This morning, when I was writing the devotional, I only mentioned verse 1. E nesta manhã, quando eu escrevi o devocional, eu simplesmente escrevi sobre o versículo 1. And it's so much on that verse. E tem tanto nesse versículo that this today, if we will leave this room knowing everything that verse 1 says, will be so great and our lives will be so much full of joy and thanksgiving. Se nós conseguíssemos nos focar no versículo 1 e aprender todo o versículo 1 e todo o significado do versículo 1, nós sairíamos deste lugar com um canto de ação de graças tão profundo ao nosso Deus, porque tem tanta coisa que está simplesmente neste versículo. However, contudo, I will really encourage you tonight that when you go home, read the 4 verses before you go to sleep. Please do that. Contudo, eu queria encorajar você, quando você for para casa, hoje, antes de deitar, leia os 4 versículos. Será muito importante para a sua vida. But look into the text now, mas olhando para o texto agora, that says this, there is therefore no condemnation. O versículo diz assim, começa por dizer, portanto, agora nenhuma condenação há. So, if Paul is saying that now there is no condemnation, it's because there was a condemnation before. Quando Paulo diz assim, agora nenhuma condenação há, é porque anteriormente havia uma condenação. It's so important for us to understand there was a condemnation. É tão importante para nós entendermos que havia uma condenação, but it's a lot more important for the ones that are under condemnation that understand they are under condemnation. Mas é muito mais importante ainda aqueles que estão sob condenação entenderem que estão sobre condenação. We live interesting times. A gente vive tempos interessantes. We may say we live terrible times. Talvez nós deveríamos dizer que vivemos tempos terríveis. When everybody must feel good with whatever they do and the way they're doing.
em que toda a gente deve sentir bem com aquilo que faz do jeito que está. And you can no longer tell anyone that person is wrong because they're doing something wrong, because that was they chose to be right. What did I say? Nós vivemos um tempo que nós não podemos mais dizer que alguma coisa está errada, porque pode parecer certa para aquela pessoa que está a fazer errada. O que é que eu acabei de dizer? It makes no sense. Não faz nenhum sentido. The person that is doing wrong, he must know that he's doing wrong, and the person that is under condemnation, he needs to know that he's under condemnation. A pessoa que está a fazer errado precisa de saber que está errado e precisa de estar sob condenação. The Bible verse says that the ones that are now in Christ Jesus, they are no longer under condemnation. O versículo diz que aqueles que agora estão em Cristo Jesus, eles não mais estão sob condenação. So that means that there was a moment in life they were under condemnation. Isso significa que havia um momento na vida em que eles estavam debaixo de condenação. Which condemnation is that? Que condenação é essa? Remember the title of the message? Você lembra do título da mensagem? Free from the condemnation of sin. Livre da condenação do pecado. We all born sinners. Nós todos nascemos pecadores. We have a sinful nature. Nós temos uma natureza pecaminosa. You're not guilty before God because you have a sinful nature, and I want you to understand that. Please understand that. You are not guilty before God because you have a sinful condemnation. Você não é culpado diante de Deus porque você tem uma condenação, uma natureza pecaminosa. Não é porque você tem uma natureza pecaminosa que você está sob condenação. But because you have a sinful nature, you did sin. Mas porque você tem uma natureza pecaminosa, você pecou. And because you have sin, you are under condemnation. E porque você pecou, você está abaixo de condenação. Is this clear? É isto claro? I am responsible for my sins. Eu sou responsável pelos meus pecados. I cannot boast on something else or someone else or even my sinful nature. Eu não posso me deixar para cima dos outros ou de alguma outra coisa e nem mesmo da minha própria natureza pecaminosa. And when we sin against God. E quando a gente peca contra Deus. God is holy. Deus é santo. It's so interesting because in the Bible, the only attribute of God that shows up 3 times on a roll on the same moment, on the same writing, it's the holiness of God. O único atributo de Deus que aparece registado 3 vezes na Escritura, no mesmo texto, no mesmo versículo, é a santidade de Deus. You will never find in the Bible that God is love, love, love. Você nunca vai encontrar na Bíblia dizer Deus é amor, amor, amor. But you will find in the Bible many times that God is holy, holy, holy. Você encontrará na Escritura várias vezes a dizer que Deus é santo, santo, santo. And I'm not saying with this that the holiness of God is this bigger attribute. Eu não estou a dizer com isto que o atributo de Deus maior é a santidade. Because you cannot even say that God has a bigger or a smaller attribute to God. God is God and everything is in Him. Você não pode dizer que há um atributo de Deus maior do que os outros, porque Deus é Deus e tudo Ele é grandioso. There is no way to measure those things. Não há maneira de nós medirmos isso. But the Bible really clearly tells us how holy God is. Mas a Bíblia claramente nos diz quão santo Ele é. And when I look to myself, I say, I'm a sinner. E quando eu olho para mim, eu digo, eu sou pecador. I do deserve God's wrath. Eu realmente mereço a ira de Deus. I was, on a point in life, under terrible condemnation. Eu estava no momento da minha vida debaixo de terrível condenação. And it's not that feeling that you have when you are over the speed limit and the police pull you over. E não é aquela sensação que você tem de você estar em cima do excesso de velocidade e a polícia te parar. And you are a believer, so you will never do that, amen? E você é um crente, você jamais fará tal coisa. Amen? Yes.
Amen. So, I'm not talking about those things. Eu não estou a falar nisso. I'm not talking when you get that email or your boss called you and say, hey, what happened? Eu não estou a falar daquele momento que o seu chefe manda-lhe um e-mail ou aparece e diz, o que é que aconteceu? And you have this fear. E você tem este medo. Você diz, what did I do wrong? O que é que eu fiz de errado? Right? Or you are home and your wife calls you, never mind. Ou você está em casa e a esposa chama o seu nome, não esqueça isso. So, it's not that I'm talking. Não é isso que eu estou a falar. I'm talking about something serious. Eu estou a falar de alguma coisa séria. You sin against the holiness of God. And one day you will be before God. And you will be found guilty of your sin. And God will cast you in hell forever. Because you sinned against Him. Eu estou a falar de alguma coisa muito séria, em que você pecou contra Deus em sua santidade, e um dia você será chamado à presença dEle, e o justo juiz lançará você no inferno por causa do seu pecado. Under condemnation, debaixo de condenação. We need desperately to be set free from this condemnation. Nós precisamos desesperadamente de sermos livres desta condenação. We need to find a way to be saved. Nós precisamos encontrar uma forma de ser salvos. But it gets even worse. Mas chega a ser pior. You cannot even find a way to be saved. Você não consegue encontrar uma maneira de ser salvo. Because the Bible says that we were dead in transgressions and sins. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós estávamos mortos em delitos e pecados. You can't find a way to be saved. Você não pode encontrar uma maneira de ser salvo. But God can. Mas Deus pode. And that's the great news. E essa é a boa notícia. And that's why we say the gospel is the good news. É por isso que nós dizemos que o Evangelho é a boa notícia. The meaning of the gospel is the good news. O significado do Evangelho é boas notícias. That God sent His Son, que Deus mandou o seu Filho, and He died for sinners, e Ele morreu por pecadores. And He died in my place, He took my place on the cross. Ele tomou o meu lugar na cruz, not because I did something to Him, não porque eu fiz alguma coisa para Ele, not because He looked from heaven and He said, well, that guy, he will be a pastor. Ele não foi porque Ele olhou do céu e disse, aquele fulano lá, ele vai ser pastor. That's not what it is. Isso não é o que aconteceu. Because His love is so great, it's so big. Porque o seu amor é tão grande, tão maravilhoso. Based on His own love, of who He is. Baseado no seu grande amor, naquilo que Ele é. He sent His Son. Ele mandou o seu Filho. No sin, ever sin, never. Ele jamais pecou, jamais pecaria. And He came, e Ele veio. And He died on a cross. Ele morreu na cruz. And He took upon Him, Ele levou sobre Ele, the guilty of my sins, a culpa dos meus pecados, and the guilty of every sins believer in the world from all times. Ele levou sobre Ele a culpa de todo o pecado, de todo o pecador, de todos os tempos, que é salvo. I just want to stop here really quick and ask you. Eu queria parar aqui rapidamente e perguntar-lhe: what is the theme of our month? Qual é o tema do nosso mês? Thanksgiving? Ação de graças? E did you connect the dots now? Você juntou agora os pontos? I am so thankful. Eu estou tão grato. Because God forgave me. And He rescued me, my soul, from this condemnation. Eu estou tão grato a Deus, porque Deus salvou a minha alma e me resgatou dos meus pecados. E perdoou o meu pecado. There is no words that I can put together. Não há palavras que eu possa juntar to tell you, para lhe dizer what this means to me, o que é que isto significa para mim. And if you are a believer, you know exactly what I'm talking about. E se você é um crente, você sabe exatamente o que eu estou a falar. Can you imagine you were supposed to go to hell because you were guilty before God, and He sent His Son
to took your place on the cross. Você pode imaginar que você merecia o inferno por causa do seu pecado, e Deus manda o seu Filho para tomar o seu lugar na cruz? And He did this. Your condemnation is going to be His condemnation. Your guilty will be His guilty. You are free from condemnation. Você está livre. O seu pecado é o pecado dele. A sua culpa é colocada sobre ele. A sua condenação foi colocada sobre ele. E você foi livre do seu pecado. Like you walk in a courtroom. Você entra num tribunal. And you are guilty from every possible crime that you can imagine. Você está num tribunal e você é culpado de todos os crimes que você pode imaginar. And the judge, you look to the judge and he's being known by being very just. E você entra no tribunal e você encontra um juiz, e esse juiz é conhecido por ser um juiz justo. And what do you think? E o que é que você pensa? That's it, I'm done. Acabou, estou perdido. Doesn't matter what I'm going to say. Não importa o que eu vou dizer. I'm not only guilty, that judge is just. Esse juiz é justo. And when you are ready to be condemned and be sent to jail or to death, e quando você está ali pronto para ser condenado, colocado na prisão ou até ser morto, someone comes in the middle. Alguém vem no caminho and say, stop the court. Para o tribunal. I will take his place. Eu tomo o seu lugar. He is going to be set free. Ele vai ser liberto. And I'm going to take his place. And I will be guilty. E eu vou tomar o lugar dele. Eu vou ser culpado. I'm sure. Eu tenho a certeza. At the moment you leave that courthouse, no momento que você sair daquele tribunal, you're going to look for this person. E você vai procurar essa pessoa. And you're going to ask, why you did that? Por que você fez isso? Você vai perguntar por que você fez isso. What can I do for you? How can I just get back to you something? Você vai dizer, como é que eu posso retribuir alguma coisa? Como é que eu posso fazer alguma coisa por ti? That's how I feel. É assim que eu sinto. When I look to the cross, that's how I feel. Quando eu olho para a cruz, é isso que eu sinto. Why, Jesus, you did that for me? Por que Jesus, tu fizeste isso por mim? I want to serve you, I want to honor you, I want to worship you. Eu quero te adorar, eu quero te exaltar, eu quero te obedecer. I love you, Lord. Eu te amo, Senhor. Do you understand why the Word of God says that we love Him because He loved us first? Você consegue entender porque é que a palavra do Senhor diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro? Because when our hearts, porque quando os nossos corações, they receive this love, this kind of love, porque quando o nosso coração recebe um amor assim, we will love back forever. A gente o amará para todo sempre. My heart is so full of joy. Meu coração é tão grato, é tão cheio de alegria, because of what He did, pelo que Ele fez for me, por mim. There is no condemnation now. Não há condenação agora. There was a condemnation before, but it is no longer a condemnation. Havia uma condenação antes, mas não há mais a condenação. And look to the text with me. E olhe para o versículo comigo. Still on verse 1, ainda no versículo 1. It says this: to them which are in Christ Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. I want you to think for a moment in what I just said. Pensa por um momento naquilo que eu acabei de dizer. If you are in the courthouse and somebody takes your place and you tell that person, what can I do? I'm so... Why you did this to me? For me?
Quando se você estivesse no tribunal e alguém tomasse o seu lugar e você viraria-se para essa pessoa e dizia: por que tu fizeste isso por mim? O que é que eu posso fazer? And I said that's why I'm so thankful to the Lord. It's porque eu sou tão grato a Deus. Look to the rest of verse 1 with me. Olha o resto do versículo 1 comigo. Walk not after the flesh, but after the Spirit. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. I'm sure everything that I said this afternoon to you, you know this all. Eu tenho a certeza que tudo aquilo que eu disse assim esta tarde, você sabe isto tudo. I'm pretty sure whoever is online watching knows the same. Eu tenho a certeza que aquela pessoa que está a ouvir na internet sabe a mesma coisa. But my question for you today, mas a minha pergunta para si hoje, it's: are you free from condemnation? Você está livre da condenação? Are you in Christ Jesus? Você está em Cristo Jesus? For the ones that are free from condemnation, the ones that are free from condemnation is the ones that are in Christ Jesus. Amen? Aqueles que estão livres de condenação é aqueles que estão em Cristo Jesus. Let me tell you, this is easy to say. Isto é fácil de dizer. I'm sure you believe this. Eu tenho certeza que você acredita nisto. At least I know that you know this. Eu acredito que você sabe isto. But how do I know this is actually true in my life? E como é que eu sei que isto é verdade na minha vida? You may notice that most of my sermons, I get to this point sometime in the sermon. Talvez você nota que na maior parte dos meus sermões eu chego a este ponto em algum momento do meu sermão. You know why? Você sabe porquê? Because when I'm standing preaching the Word of God, I'm so afraid that maybe one person among us or online that are not saved. Porque eu tenho tanto medo que esteja alguém, eu temo tanto que esteja alguém entre nós ou na internet que não seja salvo. And maybe under this condemnation, e pode estar debaixo desta condenação. And he may be set free today. E ele pode ser livre hoje. He may be set free now. Ele pode ser livre agora. Not because I have the power to set you free, but because Jesus Christ is being preached today, now, here. Mas porque Cristo Jesus está a ser pregado aqui e agora. And He may set you free. Ele pode te libertar. He may set you free from condemnation. Ele pode tirar a condenação. You may have the best Thanksgiving ever. Você pode ter o melhor Thanksgiving alguma vez vivido. There is no Thanksgiving like the ones that are in Christ Jesus. Não há outro Thanksgiving como para aqueles que estão em Cristo Jesus. It doesn't matter if you have a turkey. Não importa se você tem peru. If you have Christ, you have joy. Você tem Cristo, você tem alegria. You have a Thanksgiving song in your mouth. Você tem uma canção de Thanksgiving na sua boca. How do you know? Como é que você sabe? The verse says, o versículo diz: walk not after the flesh, but by the Spirit. Anda não pela carne, mas pelo Espírito. Why are you here today? Por que você está aqui hoje? What brought you here? O que é que te trouxe aqui? How's going to be your day? Who's going to be the leader of your day tomorrow? Quem será o líder do seu dia amanhã? Is the Spirit of God? É o Espírito de Deus? Is your desire to be like holy, like God is? É seu desejo ser santo como Deus é? Or are you living according to the flesh? Ou você vive de acordo com a carne? When you wake up, when you're going to wake up tomorrow morning, quando você acordar amanhã, even before breakfast, even before coffee, naquele momento antes do café, well, are you waking up with a desire to live for God's glory for the day? Você tem o desejo de viver para a glória de Deus aquele dia? I'm not talking about the morning prayer that you do. That is pretty much, sometimes it's the selfish prayer of the day. Às vezes é a oração mais egoísta do dia. It's more or less like this. É mais ou menos assim. Father God,
I really need you to help me today because I have so much to do and I need your help. If you help me, I'll be very thankful. In the name of Jesus, amen. Oh, by the way, and thank you for this coffee and this bread with butter. Às vezes a oração mais egoísta que fazemos de manhã é a coisa mais egoísta que existe. A gente acorda e diz assim: Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que me ajudes neste dia, porque eu tenho tantas coisas para fazer e vai ser tão complicado. Se tu me ajudares, à noite eu vou ter uma ação de graças para ti. Obrigado também por este café e por este pão com manteiga. Amém. This is not living for the glory of God. Isto não é viver para a glória de Deus. This is not living according to the Spirit. Isto não é viver de acordo com o Espírito. This is living according to the flesh. Isto é viver de acordo com a carne. I need to do what I have to do, and if God helps me, that will be all. Excellent. Isto é o quê? Eu vou viver segundo a minha vontade, e se Deus me ajudar, isso será excelente. Living by the Spirit, viver pelo Espírito, is waking up in the morning, é acordar de manhã, and say, God, I will do everything you want. Just help me to glorify your name. É acordar de manhã e dizer, Senhor, eu farei tudo o que tu queres. Só ajuda-me a glorificar o teu nome. Help me to live every minute of this day for your glory. Ajuda-me a viver cada minuto deste dia para a tua glória. And you go to work and you will work for the glory of God. E você vai trabalhar e você trabalha para a glória de Deus. And you go back home for the glory of God. E você volta para casa para glorificar a Deus. And it's joy in your heart. E tem alegria na sua vida. Not because everything went well. Não porque tudo foi bem. But because God was glorified in all your day. Porque Deus foi glorificado em toda a sua vida. This is living by the Spirit. Isto é viver pelo Espírito. This is living for the glory of God. Isto é viver para a glória de Deus. The ones that live like that and desire to live like that, aqueles que vivem assim e desejam viver assim, they have been saved from condemnation and there is no longer condemnation. Eles foram livres de condenação e não tem mais condenação because they are in Christ Jesus, porque eles estão em Cristo Jesus. They receive salvation, eles receberam a salvação. And they have joined their hearts to worship. E eles têm alegria no seu coração para adorar. My dear brothers, meus queridos irmãos, I have a big desire in my heart for this Thanksgiving. Eu tenho grande desejo no meu coração para este Thanksgiving. And that desire is, e esse desejo é, that you may rejoice in the Lord as much as I'm doing, because I am no longer under condemnation. May you have the same. O meu desejo é que você tenha tanta alegria e gozo no seu coração por estar livre de condenação como eu tenho. And it's not because I'm special. It's not because I did something great. It's because He is great. Because He is Lord. E não é porque eu fiz alguma coisa especial, não é porque eu sou especial. É porque Ele é Deus e Ele é maravilhoso. Let's pray together. Vamos orar juntos. Father, I come before you in the name of Jesus. And I am so thankful for this moment and for the salvation that is in Christ Jesus. I thank you, Lord, because you are God, and I want to worship you for all of my life. May we worship together on this Thanksgiving and forever. In Jesus' name, amen. Senhor Deus, nós vemos neste momento a tua presença para te adorar e bendizer e ser gratos pela salvação que há somente em Cristo Jesus. Ajuda-nos a adorar-te, a bendizer-te, a glorificar-te e que este Thanksgiving seja marcado por gozo no coração e alegria da salvação. Pai, eu te louvo